a NBcast, o seu podcast de negócios e conexões. Olá, bem-vindos a mais um ANBcast, o seu podcast de negócios e oportunidades. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, que é meio ambiente, a pauta do ESG. E para isso a gente tem aqui nessa mesa dois convidados profundos conhecedores do tema. Pedro Carneiro, que é advogado, especialista em direito ambiental. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado por me receber aqui hoje. Pedro veio de São Paulo falar com a gente aqui. Olha que honra, o ANBcast está muito chique. Karine Souza, que é ambientalista, especialista em ESG e sustentabilidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu vou começar pedindo um pouquinho que vocês contem pra gente como vocês chegaram nisso, como foi a carreira de vocês, e quero que vocês expliquem brevemente o que é o ESG, essa sigla. Bom, eu estou na área ambiental há mais ou menos 15 anos, né? Primeiro, lá em 2011, quando estava iniciando essa questão ambiental, eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero entender um pouco mais. E aí eu comecei pelo curso técnico, e aí o meu primeiro emprego, antes mesmo de se formar, foi na CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Então, eu trabalhava com abertura de licenciamento ambiental. Então, foi quando eu aprendi tudo sobre meio ambiente, sobre legislação, sobre autuação, e aí eu falei, bom, é isso que eu quero. Depois eu me formei em gestão, depois fiz MBA em sustentabilidade e ESG, fiquei especialista. Sempre trabalhei em grandes empresas, trabalhei 4 anos na Petrobras, que me trouxe também muito aprendizado. Depois eu trabalhei num grupo que era um grupo responsável por fazer produtos de limpeza. O dono da Getex, né, que eles fazem a parte de Babysoft, Urca. Então, eu era analista corporativa do Brasil inteiro. Então, eu sempre trabalhei na área, nesses 14 anos, trabalhei em grandes indústrias, indústria química também, na Zaraplast, e decidi empreender, decidi trazer o meio ambiente aqui para Santos e abrir a consultoria ambiental. A gente trabalha totalmente com meio ambiente, sustentabilidade de grandes empresas também. A gente trabalha com muitos terminais aqui na Baixada, fazendo toda a parte de regularização ambiental, trazendo o ESG, a sustentabilidade, que também pega a parte social, pega a parte de governança. E é isso. Muito bom. E você, Pedro? Vamos lá. É um pouco curioso falar dessa trajetória, né? E também entrega um pouco a idade. Mas eu já atuo com o meio ambiente há boas dezenas já de anos, então, mas foi curioso porque, como a Karine, naquela época, né, o início dos anos 2000, era absolutamente nada falado sobre isso, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, tinham até piadas, né, sobre o que de fato a gente estava fazendo, né? Então tinha um viés ainda muito romântico da coisa, né? E eu, na época, eu atuava, na verdade, em outra área do direito, né? Logo formado, a gente, né, tateando um pouquinho, descobrindo quais são as paixões, mas eu já percebi ali uma junção muito interessante da questão da inovação com o meio ambiente, que hoje é muito, muito falado já, né, em biotecnologia, em biodiversidade, e naquela época eu passei a ligar um pouco esses pontos, entendendo que, na verdade, o meio ambiente ele estava inserido dentro de um sistema econômico, né? Na faculdade a gente aprende de uma maneira diferente disso, mas eu sempre comecei a enxergar o meio ambiente sob um viés econômico de sistemas de produção, que, na verdade, é onde chegou hoje o próprio ESG. Então, a minha carreira, né, eu trabalhei em grandes escritórios de advocacia em São Paulo, né, nessas áreas de inovação, propriedade intelectual e meio ambiente, quando chegou um determinado momento que eu me decidi mesmo a perseguir exclusivamente meio ambiente, mas sempre sob esse viés de inovação e novos sistemas produtivos e seus impactos ambientais e agora mais também socioambientais. Então, a carreira foi indo nessa direção até que, há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, eu resolvi também empreender. Montei o meu escritório junto com o meu sócio, né, que é um cara também que veio dessa área de propriedade intelectual, olhando muito para questões de saúde.
E a gente foi entendendo, né, juntando os esforços para considerar e entender que os negócios hoje eles estão sob uma vertente muito específica, que é o que a gente chama de One Health, né, que é um conceito da ONU, inclusive um conceito recente da ONU, que liga a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde do meio ambiente. Isso ficou mais forte depois da pandemia, né, quando a gente percebeu que uma zoonose causou o impacto que teve, então foi um problema... Parou o mundo, né? E como estamos dependentes e interconectados. Então, hoje a nossa prática é em meio ambiente, mas sempre sob esse conceito de One Health, quer dizer, conectando esses aspectos de saúde, entendendo que meio ambiente é uma condição necessária, né, fundamental para que haja a saúde humana, a saúde dos animais. Então, foi para aí que a gente olhou. Então, de lá para cá foram muitas histórias, acho que a gente vai falar um pouco aqui, muitas causas interessantes. Fiz diversas especializações, fiz também um MBA em ESG no IBMEC, que me deu também essa outra visão mais holística ainda. Eu acho que, para mim, o meio ambiente sempre teve uma visão holística muito grande. Então, foi isso. Assim, um resumo da história é essa. E o ESG especificamente, Pedro, o que é? O que significa? Olha, o ESG, ou ESG, né, ele é uma tradução aí de 3 palavrinhas, né, que é o environment, o social e o governance, né? Então, meio ambiente, social e governança. Eu enxergo, tem várias definições, mas eu enxergo como um modo de se fazer ou de se tocar um sistema, alguma atividade produtiva ou um sistema econômico, onde você considere fundamentalmente, além do lucro, que eu acho que o lucro é a base de todo o sistema, né? Nenhuma atividade produtiva existe se não for, né, perseguir num mundo o lucro, capitalista. mas ela considera esses outros fatores como condição necessária até a sua própria subsistência. Aí eu já volto para o conceito de One Health. Né? Se um negócio não considera, de repente, uma variável ambiental, social que vai lhe impactar e não conduza isso dentro de um sistema de governança específico, em cima de, por exemplo, governança corporativa, a geração de valor desse próprio negócio está em xeque. Então, isso vem com mais força também a partir da pandemia, onde a gente começa a perceber mais essas inter-relações entre esses 3 sistemas. É engraçado que normalmente quando a gente fala alguma coisa sobre ambiental, tem sempre um círculo, né? Um círculo com vários apontamentos que se entrelaçam em algum momento. Sim. E aí você está falando isso aqui e é justamente isso. Tudo gira e volta para o mesmo lugar ou está junto de alguma forma. Em que momento a atuação de vocês dois, enquanto ambientalista e advogado, se encontram? Muitas vezes. Muitas vezes. E como? Eu acho que, assim, como o Pedro falou, hoje em dia as pessoas elas olham, sustentabilidade, ESG, então é o meio ambiente. Não, às vezes a gente faz um monitoramento de uma empresa, a gente vai lá e verifica todas as ações que aquela empresa tem. É uma governança, né? Exato. Ela tem, sei lá, 70% social, ela tem 30% ambiental ou 80% governança, ela tem outros pontos mais fortes, né? Então, é isso. Sustentabilidade, ESG, hoje em dia, ela agrega valores, é a segurança da operação, é o marketing verde, é como você se apresenta para os seus clientes. Tem a questão ambiental também de como você está não impactando, né? Como a sua produção ali não está impactando, mas também tem igualdade de gênero, se dentro da sua empresa tem muitas mulheres no comando, né? Tem a questão de saúde mental dos colaboradores. Então, hoje em dia, ela é um sistema inteiro, ela é um sistema que ela abrange a saúde de uma empresa, né? Então, a gente se conversa muito, né? O meio ambiente, eu acho que o advogado seria muito presunçoso, né, se achasse que pudesse conhecer de toda a ciência, né, dessas inter-relações sociais, ambientais, físicas, químicas, de governança. Talvez a governança seja um tema mais afeito, até porque ela vem de governança corporativa, que isso já é mais consolidado dentro do direito. Mas eu sempre me coloquei
também atendendo grandes empresas lá em São Paulo, pelo país inteiro, né, de uma posição da gente sempre querer entender essas questões sob o ponto de vista técnico daquela ciência. Por exemplo, ciências hídricas, né, ciências de questões de químicos, de resíduos sólidos, né? Tendo passado por diversas experiências, a gente conhece isso um pouco, logicamente, né? Mas é muito interessante ter essa visão conjunta entre o advogado, que vai ter sempre uma visão muito relacionada à responsabilização, a sistemas de compliance, à integridade, e o técnico que, por exemplo, vai nos auxiliar, né, a dar uma condução necessária, por exemplo, a uma adequação empresarial que pode ter responsabilidade, depois a gente pode falar disso, mas de responsabilidade civil, responsabilidade das multas, até questões criminais que podem, né, afetar tanto a empresa como o próprio empresário. Mas como você vai conduzir isso dentro de uma ciência técnica, né? Qual é o melhor tipo de tratamento de efluente para um tipo de uma indústria química, né? Isso os técnicos conhecem muito melhor e a gente, juntando esforços, acho que a gente consegue dar uma solução interessante para o caso. E enquanto advogado e consultora, que ela faz a consultoria, vocês trabalham na mesma linha? Rola conflito? Como funciona? Eu acho que a gente trabalha na mesma linha, mas a gente trabalha em tempos diferentes. Como ele falou, eu chego antes. Qual é o melhor tratamento para aquele efluente? O que eu faço com esse resíduo químico? Olha, eu preciso mapear isso aí, tá? Então, a gente vai fazer toda a rastreabilidade do seu resíduo, para onde ele vai, o que vai acontecer com ele, para que ele não precise entrar para defender algum problema ambiental ou algum problema social. Então, a gente, como técnico, a gente faz o antes, né? Vamos regularizar, vamos deixar mapeado, vamos colocar ali toda a rastreabilidade do seu resíduo, do seu efluente, dos seus treinamentos, do seu químico. E aí, depois, entra o Pedro para dar uma segurança jurídica aí mais forte, de olhar e falar, não, realmente está tudo certo aqui, né? Assim pode parecer, né, que a Karine está tirando o meu trabalho. Não, eu tô. Não, você vai entender aonde eu vou chegar. Porque eu acho que isso é cultural, sabia? Uhum. Para os advogados, eu acho que. E eu falo muito isso para os meus clientes. Quando a gente é chamado, quando já existe um auto de infração, uma multa, um embargo, uma ação civil pública, eu falo que você chegou numa situação já muito complexa. Né? A gente pode falar depois sobre isso, como os tribunais, hoje, Ministério Público, enxergam essas questões. Acho que quando a gente chega num momento de briga, de contencioso, de defesa, as opções do empresário são mais reduzidas. Né? Existe um campo de negociação menor. Então, assim, voltando, né, àquela história lá atrás, quando eu comecei, era um negócio exótico, né? Se brincava até... Né? Você é um advogado que abraça a árvore. Não é nada disso. Né? O nosso papel é fazer, eu acho que um primeiro ponto, com que a empresa conheça e consiga, que é altamente desafiador, cumprir a legislação ambiental. Né? Eu brinco não, isso é um dado. A legislação ambiental no Brasil só perde em número de normas para a legislação tributária. Porque a gente tem a federação, a gente tem o estado, os municípios regulando, cada um dentro da sua esfera de competência, aquela atividade. Então, é muito desafiador, a gente pode depois falar de resíduos sólidos, sim, você tem um compliance de resíduos sólidos. Né? Porque, primeiro, a que norma eu vou atender? Eu estou aqui em Santos, mas eu exporto para Fortaleza. Que norma você vai atender? Como é que você vai fazer esse compliance? Se talvez, ou possivelmente... a lei de Fortaleza e a lei de Santos vão ter nuances diferentes por conta de interesses locais. Então, isso, na prática, é altamente desafiador, o que traz o advogado, hoje em dia, a visão jurídica para o aspecto preventivo. A gente tem que atuar sempre antes do dano ocorrer na construção da governança, que a construção da governança ela é jurídica e ela é técnica. Caso contrário, né, é muito
mais complicado quando você já tem uma ação ajuizada, quando você tem uma questão criminal envolvida. É muito mais danoso para a empresa. E outra, hoje, dentro na linha lá do ESG, o que eu vejo muito? O que move a regularização ambiental? O que faz uma empresa querer ou não se adequar? Acho que o primeiro ponto, talvez hoje em dia fique mais claro, é o propósito. Tem empresas que têm um propósito e querem perseguir isso. Sempre se cita a Natura como talvez um grande exemplo que colocou a questão ambiental lá na frente, quando nem se falava nisso, mas como um fator de competitividade. Outras empresas começam a enxergar isso valor dentro de uma linha de ESG, porque reputação é importante, porque o consumidor vai querer privilegiar aquele produto. Outras empresas, que ainda acaba sendo a realidade, vai pela dor. Quer dizer, qual é o risco? É o risco de eu ter embargo? É um risco de eu ter uma multa? É um risco criminal? Então, com essa preocupação, a gente percebe cada vez mais, né, uma vontade de, olha, vamos olhar antes, vamos estruturar uma operação. Qual é o licenciamento ambiental? Como é que eu estruturo um contrato com o meu fornecedor? Como é que eu divido essa responsabilidade com a minha cadeia de valor? Então, eu sinto que a gente está evoluindo nesse ponto, o que nos leva cada vez mais lado a lado. É a parceria, né? Porque é uma parceria. Um constrói de um lado, o outro do outro, e junto eles têm um único resultado. Você estava falando aqui sobre o judiciário e sobre a questão da Natura. Citou a Natura, que é muito conhecida nesse quesito. Mas a minha pergunta era essa. O mercado hoje leva a sério isso de fato? Ou existem outras questões ou outros interesses? E aí, no mercado, eu coloco também o judiciário, tá? Aí são duas vertentes, mas a gente aproveita e já fala dos dois. O que hoje se leva em consideração sobre o ESG ou o direito ambiental? Você fala do mercado e depois eu falo do judiciário. Tá bom. Se a gente falar que não existe o interesse capitalista, a gente não estaria falando totalmente a verdade. Mas, porque quando a gente fala de ESG, é também uma gestão de risco. O que o seu stakeholder está pedindo? O que seu cliente está querendo? Né? O que o seu consumidor está optando. Então, com certeza tem uma questão capitalista, tem uma questão de como você está sendo vista, dos interesses de quem está ali mapeando a sua atividade. Mas, hoje em dia, tem uma vontade real de fazer diferente, né? Como a ONU, por exemplo, ela trouxe até 2030 um plano chamado ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que tanto o poder público como empresas privadas, elas adotam, né? É o iniciozinho, assim, eu não sei como fazer, o que eu faço? Então, olha ali, cada ODS tem um planozinho ali que você pode estar implementando e trazer. Então, depois dessa publicação, realmente as empresas se engajaram muito. Elas, hoje em dia, olham muito para o lado do que eu tenho, a natureza, e todo o impacto é finito. Uma hora isso pode acabar. Então, eu vou ali buscar uma forma de realmente trazer essa contenção de danos ou fazer isso de uma forma melhor. E aí a gente traz também uma questão de que, hoje em dia, quando a gente fala de meio ambiente, ele agrega valor, né? Principalmente em resíduo, né? Uma coisa que o mercado ele trouxe e que eu acho assim excelente, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é a transformação do resíduo em receita. Então, assim, quando você mapeia o que você ali está gerando, aquilo ali que é um resíduo para você, que você vai jogar fora, ele é matéria-prima para uma outra empresa. Então, aquilo é vendido, então aquilo é reaproveitado. Então, o meio ambiente hoje em dia também se enxerga como uma parte de agregar valor, né? E o judiciário? Vamos lá. O judiciário eu acho que é mais um stakeholder dentre os diversos, né? E talvez o primeiro stakeholder dentro da lógica e da construção da própria legislação ambiental, né? Voltando um pouco. Lá atrás, quando a CETESB foi criada para pensar no controle de poluição. Né? A CETESB hoje tem até iniciativas muito relevantes de economia circular, mas a lógica da CETESB foi de controle de poluição. Quer dizer, o controle de poluição, a poluição é um desvio produtivo, um impacto que tem que ser sanado. Esse impacto ele causa responsabilidades, né? Porque se você poluiu um rio, se você emitiu material particulado, som, o que seja, isso tem uma repercussão, porque você atinge direitos difusos e coletivos, né, que são afeitos à própria sociedade que teria direito, né, por exemplo, a um rio
com uma qualidade adequada. Então, nessa lógica da CETESB, na sequência vem o Poder Judiciário. E, na verdade, quem começou a estudar, de fato, meio ambiente, no Brasil, a legislação ambiental, foi o Ministério Público. Né? Se você for pegar os grandes aí doutrinadores, vou citar, né, um amigo nosso, o professor Edson Milaré, que é uma referência, ele vem do Ministério Público. Outras grandes pessoas, também outros estudiosos, vieram do Ministério Público. Quer dizer, a legislação sempre naquela regra de eu te imponho um comando, adote essa conduta sob pena de ter um controle, de ter uma multa. Então, o que a gente chama de comando-controle. Então, o judiciário ele entra justamente quando, na esfera administrativa, isso não resolveu, a multa não foi aplicada, ou tem um caso muito grave que tem que se interromper ali numa medida liminar proposta pelo Ministério Público, o judiciário entra para dar uma resposta. Né? Então, eu vejo ele como um stakeholder necessário, presente e muito duro, na verdade. Acompanhando os julgados que a gente tem no STJ, o que a gente tem aqui no Tribunal de São Paulo, eu digo que a vida do empreendedor no judiciário, em se tratando de meio ambiente, não é uma vida fácil. Né? A gente tem uma postura bastante rígida, às vezes com pouco espaço de negociação, né? De ter uma saída negociada. Então, isso volta de novo, né? A uma necessidade de que a gente tenha olhos lá atrás, numa prevenção, numa estruturação. E a própria legislação, porque você tocou no tema de resíduos sólidos, eu acho interessante, a Política Nacional de Resíduos, que é uma lei de 2010, ela levou mais de 20 anos dentro do Congresso e ela saiu. E ela foi uma das primeiras legislações. Ela durante um tempo, ela teve aquela pecha de não pegar. No Brasil, a gente tem, né, esse fenômeno. Né? Mas aí, a partir de 2014, começou a ter uns acordos setoriais, a logística reversa começou a acontecer e ela ganhou corpo e hoje ela é uma legislação altamente relevante para a atividade produtiva. Mas ela, no lugar de simplesmente punir, é lógico que ela tem um viés punitivo, mas ela tem um viés de induzir bons comportamentos. Quer dizer, de começar a premiar aquele que adota uma postura compatível. Né? Não é só aquela história do poluidor que paga, né? O princípio do poluidor pagador, que todo mundo, né, quem atua nessa área conhece bem. Mas daquele que está preservando ou adotando uma conduta conforme, ele vai ter vantagens competitivas em relação por conta dessa conduta. E isso faz com que o empresário comece a olhar isso não sob o viés de custo, porque é lógico, né? Adotar medidas de controle ambiental, quaisquer que seja, é um custo, ela entra na linha do CAPEX ali de custo. Porém, se existem vantagens competitivas, seja de ganho de mercado, acesso a financiamentos com taxas melhores, acesso a seguros com prêmios menores, porque a seguradora reconhece que você tem medidas adequadas. Isso acaba sendo uma vantagem. Hoje, vocês acham que a empresa que não se adaptar ao ESG vai ficar para trás? Com certeza. Hoje ou já há quanto tempo isso vem acontecendo? Eu acho assim, a questão, quando a gente fala ESG é muito novo, mas quando a gente abrange ambiental, hoje você não consegue ver uma empresa que ela já não adotou isso, né? Pelas legislações, pelo judiciário, o judiciário ele está muito forte. A questão de resíduos, por exemplo, hoje em dia tem um sistema de mapeamento que, da hora que o resíduo sai, ele é acompanhado para saber quem transportou, quem destinou, qual foi a quantidade. Então, assim, para ter um controle bom e para assim, voltar a intenção de tirar os aterros sanitários. Sim. Eles têm a intenção de não ter mais aterros sanitários, né? Que é um desafio, né? É um desafio, é um grande desafio. Embora aterro, hoje em dia, ele tem produzido muito biogás, que tem produzido muita energia, né? Então, é um outro viés que a gente não vai entrar. Eu acho que mas é muita coisa, eu nunca nem pensei nisso. É muita coisa, mas coisa. Você sabe... Pegando nesse ponto assim, né, do ISD, para ir para a tua pergunta, né, o que eu acho que está acontecendo? Quando, né, ali na pandemia, mais no final dela, virou um grande hype isso. Né?
muita gente falando de ESG e palestras e lives e as empresas lançando seus compromissos. Eu sou net zero, eu sou resíduo zero, eu sou carbono neutro. Várias expressões para evidenciar essa postura dentro do ESG. Eu gosto de separar o ESG da conformidade. Conformidade ambiental, né, de cumprir as leis da tua regulação, é o básico. Se você não está cumprindo a regulação, você está desconforme. Então, cumprir a lei não é ser ESG. Eu acho que esse é um conceito que eu vejo muita confusão, porque cumprir a lei é super desafiador, né? Então, assim, e o que eu percebi é que muitas vezes, por exemplo, de implementar um sistema de logística reversa, agora eu sou ESG. Não. Logística reversa, pós-consumo, por exemplo, para embalagens, é uma obrigação legal. E aí a gente entra no greenwash. Exatamente. Estava querendo puxar para o greenwash um pouco a nossa conversa. Então, até o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, né, que o CONAR tem um capítulo dentro do seu código de conduta que ele diz isso claramente. Cumprir a legislação não é atributo de sustentabilidade. Sustentabilidade, você tem que entregar um passo a mais. Né? Você tem que ir além daquilo. Então, para resíduos sólidos, por exemplo, quando você citou o exemplo do biogás, né? Uma empresa que aproveita um resíduo de um aterro sanitário para canalizar aquilo e ter uma energia movida a biogás para qualquer tipo de utilidade, aí eu acho que a gente começa a falar de sustentabilidade, porque isso não é uma obrigação legal. Exato. Isso é uma mudança do sistema produtivo, né, que quer se aproveitar de um resíduo como uma forma, né, de uma externalidade positiva para aquela atividade. Então, ali você tem um passo a mais, você tem esse ticket verde. Exato. E aí, vocês falaram do greenwash. O que é o greenwash? A gente fala que é a lavagem verde, assim, é a mentira ambiental, mas não é uma mentira, é como o Pedro falou. É uma empresa que ela divulga, olha, eu sou resíduo zero, olha, todo o meu resíduo ele vai para incineração. Ele só está fazendo a obrigação, o que a lei pede que ele faça. Ele não está sendo inovador, ele não está trazendo a sustentabilidade de, olha, não, eu tenho, assim, realmente a parte de resíduo, mas eu mando toda a parte reciclável para uma cooperativa que tem um trabalho social. Aí já se começa a falar sobre sustentabilidade. Né? Ele tem um projeto social que vai além do que ele é obrigado a fazer. Mas a grande maioria das empresas, algumas nelas, elas usam isso. Eu acho que teve um momento onde todo mundo quis surfar um pouco dessa onda. E eu vejo agora o mercado mais criterioso em relação a isso. Né? Eu acho que tudo nasceu de compromissos que foram divulgados e, assim, juridicamente, um compromisso é uma obrigação. Se eu vou e me comprometo a fazer alguma coisa, eu já posso ser cobrado por isso, afinal. Né? E aí eu acho que passou-se agora um período de depuração para entender, olha, o que de fato parava em pé daquilo que foi divulgado ou foi comprometido. Então, eu percebo que hoje, por exemplo, compromissos de net zero, né, eram... Né, o que é o net zero? Né? São as emissões de gases de efeito estufa equivalentes. Né? Então, eu compenso, eu tenho um inventário, um delta de emissões, e eu compenso, eu tenho emissões negativas que levam aquilo a zero. Existem formas de se mensurar isso. E, recentemente, né, a gente tem a última lei, né, eu acho que relevante para essa área, que é a lei dos mercados de carbono. Né? Que agora, um tema que não era regulado, e eu acho que pelo fato de não ter uma regulação, causou muita dúvida e deu muito espaço para que houvesse esses compromissos muito descolados da realidade. Hoje, para o setor industrial, por exemplo, a gente já tem metas, né, de reduções. Então, isso vai fazendo também com que esse espaço de greenwash tenha uma diminuição.
Além dessas metas, a CETESB ela estipulou que algumas atividades é obrigatório para o licenciamento. Pois então, é. se você não fizer o seu mapeamento de gás do efeito estufa, sua licença não sai. De novo é uma obrigação legal, né? Exato, é o jurídico. Então, cada vez mais, os setores eles se conversam, né? E os empresários hoje estão preparados para isso ou não? Eu acho assim, é um letramento constante, né? O que eu percebo, né? Lá no escritório a gente atua com grandes empresas que já vêm, né, por questões de iniciativas de governança até de fora do país para cá, e o nosso trabalho às vezes é muito traduzir essas políticas para a realidade brasileira, que como eu disse, né, no Brasil a gente tem Tem fenômenos né, específicos. a gente tem muita regulação específica, quer dizer, todos os temas relacionados à governança, a social e a meio ambiente, existe uma regulação, né? Então, eu percebo que essas empresas, muitas delas já têm um grau de maturidade melhor, mais consolidado. Outros negócios, mais recentemente, já nascem com esse propósito, né? Que isso é muito interessante, né? Então, a gente viu muitas, por exemplo, startups que já estão pensadas ou atuando para resolver esse tipo de problema. Então, na verdade, é uma mentalidade que não trata a questão ambiental ou social como uma obrigação a ser cumprida, a ser superada, né? Que é uma mentalidade um pouco, né, lá atrás, como eu falei da questão do combate de controle à poluição, que é o principal papel da CETESB. Então, novos negócios já trazem isso mais embutido e trabalhando como uma externalidade positiva, como uma geração de valor. Então, eu vejo essa evolução já. Vamos falar então de case. Vamos. Conta pra gente um case ou mais crítico, algo que vocês conseguiram reverter de uma maneira legal. O que vocês têm para contar aqui de passagem interessante para quem está assistindo a gente? Eu gosto muito, como eu já falei, de trabalhar com resíduo, assim. Eu gosto muito da educação ambiental e você trazer isso para a questão do lixo, tanto para a população quanto para a empresa, eu acho muito interessante. Então, a gente aprofunda muito a questão sobre o que aquela empresa faz, o que ela produz, o que ela gera de resíduo. Então, a gente consegue mapear tudo isso. E um case que a gente tem que eu acho muito interessante, porque as legislações brasileiras elas estão cada vez mais te recompensando, como o Pedro falou, né? Então, se você faz a contratação de uma empresa para que ela faça todo o gerenciamento ali do seu resíduo, você consegue pedir a isenção como grande gerador, né, de resíduo, de lixo, para a prefeitura. Então, no seu IPTU, dependendo do tamanho da sua empresa, você tem descontos muito grandes. Assim. A gente tem um case de clientes que a gente tem, que são terminais, que eles têm desconto de 80 mil, 90 mil, só pelo fato de ele ter um gerenciamento correto de resíduos ali, né? Então, a prefeitura não entra, ele tem uma redução, então são casos muito interessantes de se adotar. Né? Além de você estar fazendo a parte ambiental, que é a sua obrigação, você está fazendo isso de uma forma correta e você está tendo ali um bônus. Então, são cases que a gente gosta de trabalhar bastante. Excelente. Bom, eu tenho vários cases, né? Eu acho que advogado é bom de contar causa também, né? Mas assim, eu vou separar dois lados. Eu tenho, acho que os mais emblemáticos, assim, que foram em situações de emergências. E eu gosto muito de lidar com crises, né? Eu acho que muito da minha vida profissional foi um advogado que se colocava como um grande gerenciador de crises em temas ambientais. Então, eu já tive casos assim, muito interessantes. Teve um lá no Nordeste, em João Pessoa, ali na Paraíba, que teve um grande acidente ambiental próximo a uma comunidade que causou um impacto tremendo. E teve mídia, e teve Ministério Público, e eu fui o primeiro a chegar lá, praticamente, né, naquela ocasião. Então, eu me vi numa situação de dialogar com todo mundo, sem saber muito bem o que estava acontecendo, mas tentando colocar aquilo numa situação de que, olha, está sob controle e existe como resolver.
E isso foi uma costura muito grande, né? Foi uma costura que envolveu o promotor de justiça, o poder judiciário, o órgão ambiental da cidade, a própria comunidade. Então, eu me vi numa situação muito interessante de gestão de crises. Então, assim, é algo que eu gosto muito de fazer. Mas o que eu mais gosto de fazer mesmo é esse olhar estratégico, né? A gente acaba tendo lá, muito voltando ao que eu comentei no início, né? De ligar a inovação, a tecnologia com o meio ambiente. Era o que estava sendo discutido lá na Eco 92. Quer dizer, olha, como é que a gente tem de sistemas de produção mais limpo, né? Como é que a gente consegue fazer coisas utilizando menos recursos naturais. Então, eu acho que isso parte muito hoje da estratégia de negócio. Então, eu me vejo hoje como gestor de crise, quando o problema acontece, eu gosto disso, acho que tem uma adrenalina muito boa, isso é algo que eu gosto de fazer, mas também eu acho que muito mais nesse papel hoje de advisor mesmo, né? Porque como a gente vem falando, um produto que vai ser lançado, ele tem diversas características que podem estar relacionadas com o consumo de energia, com regulações que não são só de meio ambiente, são de Anvisa, são de Ministério da Agricultura, por exemplo, na prática de alimentos e medicamentos, que tem questões ambientais, por exemplo, medicamentos. Muitas vezes a gente tem muita questão envolvendo a biodiversidade, o patrimônio genético, né? Que são outros temas, né, que pensando em futuro de Brasil, né, como a gente aproveita a nossa biodiversidade, são cada vez mais relevantes. Então, ter uma visão, de novo, holística em relação a qual é o caminho a se seguir, porque a gente sabe que meio ambiente é uma regulação, então eu acho que o nosso papel é muito mais conseguir entender o negócio sob essas perspectivas e ajudar o empresário a navegar um caminho mais seguro para ele não parar ali no judiciário, por exemplo, onde ele vai ter uma vida mais complexa, como eu comentei para vocês. Todo advogado, na verdade, gosta de trabalhar antes, né? Para que a gente não chegue no final e tenha surpresinhas. Pois é, mas, de novo, acho que isso é cultural, acho que isso está mudando. Para meio ambiente, eu vou te falar que não serve. Eu acho que essa visão ela realmente não serve. Eu acho que mapear, tanto sob o ponto de vista jurídico como do ponto de vista técnico, qual é o caminho do licenciamento. Agora a gente tem uma lei nova de licença ambiental que mudou bastante coisa. Então, qual é o caminho a ser seguido? Que tipo de licença eu vou perseguir? Eu vou pegar uma licença única? Eu vou pegar uma licença de compromisso? Como é que funciona? Então, acho que isso cada vez mais é pauta e super estratégico. E falando sobre papéis, o Brasil, qual é o papel do Brasil na questão ambiental? Ele é vilão ou é potência? Olha, eu acho que essa tem muito estigma em relação a isso, né? Por exemplo, eu acho que muito dessa pergunta, às vezes a gente pensa no agro, por exemplo, né? Então, assim, eu gosto de falar que no Brasil tem diferentes agros. É porque a gente fala o agro, parece que é uma entidade, é um agro só. Isso não é verdade. A gente tem o agro, né, responsável, que cumpre o Código Florestal, que é competitivo, que acessa mercados, que gera renda ao mesmo tempo que preserva o meio ambiente. Existe o outro agro, que não é esse que a gente falou agora, que desrespeita as leis, que causa desmatamento, que tem uma série de questões. Então, acho que tem muito assim para a gente olhar sobre quem a gente está falando, que a gente tem muitos exemplos bons, eu diria que a gente tem mais exemplos bons do que exemplos ruins. Concordo plenamente. O Brasil porque é um assunto ainda que ele não tem uma regulamentação definida, é um assunto que é novo, mas o Brasil ele é uma potência em biogás, né? A gente tem algumas empresas que todo o setor produtivo dela é abastecido pela atividade de aterro dela. Né? Tem aterros que têm capacidade de abastecer de energia elétrica uma cidade de 600 mil habitantes. Nossa, é muito. É muito. Mas ainda é um assunto que não tem muita regulamentação, que ainda está sendo, né, estudado, ainda não tem uma força, mas tem uma potência muito grande. O Brasil tem uma potência muito grande de utilizar o biogás para energia. Então, eu enxergo como uma potência.
Eu preciso agradecer, antes da gente terminar, a gente está caminhando para o final, vou deixar vocês darem as considerações finais, mas eu preciso agradecer principalmente os patrocinadores aqui desse programa do ANBcast, que permitem que a gente tenha conversas interessantíssimas como essas aqui, que é @imobiliária Maneco Imóveis, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês o @ do Instagram de todos eles, @Grupo Cris _OFC, @Bora de Flipping, @Emiliano de Almeida Advogados e @Vitifixtech, nosso patrocinador estreante de hoje. Seja bem-vindo. Obrigada por essa escolha certa de investir na informação, que é muito importante para todo mundo. E eu queria, para a gente terminar, eu queria saber dos dois, enquanto técnica e enquanto advogado, se dá para crescer de fato respeitando tudo isso ou é uma utopia. Quem começa? Com certeza, porque hoje dá para crescer sim. Na verdade, é um caminho muito mais certo de você crescer, eu imagino, porque ele abrange, como a gente falou no começo, um todo. Ele abrange uma operação segura, ele abrange a saúde da sua operação, ele abrange a saúde dos seus colaboradores, ele abrange a parte também de receita, de dinheiro, né, e tudo mais. Então, eu acho que... Me perdi de novo. Que dá para crescer. Que dá para crescer. E eu acho, sim, que dá para crescer. É o que o Pedro falou, é uma saúde integrada, né, de uma operação, e ele abrange tudo, e com certeza dá para crescer, sim. Eu acho que não é que dá para crescer, eu acho que só existe esse caminho. Na verdade, eu acho que só existe esse caminho. A gente tem todos os sinais, né, de esgotamentos nas mudanças climáticas, estão aí, né? Santos é um grande exemplo, e Santos existe né, um plano de mitigação que já está sendo implementado, uma das primeiras cidades que implementou isso, porque já bateu na porta, quer dizer, há um bom tempo, né? Então, assim, a cidade ela pode deixar de existir se não se adaptar. Então, adaptação a mudanças climáticas é uma forma de você tratar aquilo que já está acontecendo, mas fazer negócios que considerem o meio ambiente no centro da estratégia, eu acho que esse é o caminho. E o Brasil, particularmente, tem uma posição muito privilegiada, por conta da nossa biodiversidade, por conta, né, de ser um dos maiores exportadores de alimento do mundo, e isso, né, a produção de alimentos está intrinsecamente ligada às condições naturais, de chuva, de qualidade do solo. Então, além de ser um caminho, eu acho que inexorável, eu acho que o Brasil tem tudo e já está se aproveitando disso de uma maneira muito consistente. Eu acho que isso aí vale cada vez mais, e para todos aí que estão nos assistindo, pensar um pouquinho de como trazer o meio ambiente para dentro da estratégia do negócio, e daí poder se aproveitar e ter ainda ganhos maiores quando implementando esse tipo de estratégia. Eu quero agradecer, foi incrível. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, que eu particularmente conhecia pouquíssimo, tá? Vou falar que eu ainda li um pouco antes de vir, mas realmente a gente precisa entender mais e saber o que acontece ao nosso redor. Procurem o Instagram do Pedro e o Instagram da Karine. Desculpa, hoje a gente tá com uma falha de memória, tá Dori, né? Tá parecendo. Coisas de mulher. E se aprofundem, porque o assunto merece essa profundidade. E eu agradeço vocês. Por favor, deixem a mensagem final que vocês querem deixar aqui para quem está assistindo. Olha, não tenham receio de falar com o seu advogado a respeito de temas de meio ambiente. Parece que a gente só vem, né, como naquele momento quando o problema já se instaurou. Eu acho que pensar preventivamente, saber aproveitar as oportunidades que a regulação, que o ISD traz, é relevante, né? Se informem, tem muito assunto rolando, né? Saibam triar também, porque tem muita desinformação em relação a esse tema. Eu acho que, olhando por aí, tem um caminho de sucesso. Informação é tudo, né? É tudo. Eu vou junto nessa. Informação é tudo. Procurem saber, tragam uma consultoria. Nossa, eu não sei por onde começar. O que eu faço? Como que eu remanejo aqui a minha atividade? Tragam isso para dentro da sua empresa, para andar de forma mais correta, mas também trazer uma
uma visão mais limpa para você, né? Para o seu negócio. Procurar saber, não sei o que eu faço. Não, vamos lá, você começa por aqui, aqui, aqui. Então, Um direcionamento. Um direcionamento, é isso. Então tá bom. E você que tá aí comigo me acompanhando mais uma vez em mais um episódio do NBcast, obrigada de novo. Te espero com carinho e com saudade já no próximo episódio do NBcast, o seu podcast de negócios e oportunidades. A NBcast, o seu podcast de negócios e conexões.